Brás tá falindo? O que você acha? Quem me segue aqui desde os primórdios, eu tenho provas, porque meus conteúdos aqui estão aqui desde o final de 2017, aqui e no meu canal do YouTube também, é testemunha de quantas vezes eu já falei que o atacado no Brasil trabalhava com um formato extremamente arriscado de se tornar eventualmente irrelevante. E qual era esse formato que eu sempre criticava? É que, na verdade, o atacado no mundo todo, isso existe há mais de um século, é definido pelo conceito de que você só vende para empresas, ou seja, para CNPJs, em volumes muito altos. E essa venda, ela é feita em galpões baratos e tudo entregue em caixa simples, sem perfuminho e muita perfumaria cara. Isso significava que um representante, em um atendimento, ele poderia fazer uma venda de 80 mil, de 100 mil, de 200 mil reais, por exemplo. O que acontece aqui no Brasil, isso é inédito, porque no mundo isso não acontece, são esses grandes shoppings, como a gente tem lá no Brás, ou lojas de rua, onde eles são atacadistas, mas eles topam vender no atacado 5, 10 peças, ou valores baixos, como 500 reais, 1.000 reais. Isso, gente, não é atacado nem aqui, nem lá na China. Olha a piadinha. E por que não? Porque o custo dessa loja é um custo igual a uma loja de varejo. Então, esses shoppings atacadistas são caros igual os shoppings de varejo. Você precisa do mesmo número de funcionários, é cheirosinha, tem perfume, tem luz. Então, realmente é inviável. E eu tive literalmente milhares, sim, mais de 1.000 alunos meus dos meus cursos, Moda de Sucesso Pro, por exemplo, que já passaram por aqui, que tinham negócios nesses formatos e que não tinham lucro. E quando eu sentava para explicar a questão do markup, das margens de lucro e como esse negócio é inviável, eles olhavam pra minha cara e falavam, ué, mas todo mundo faz. Eu falava, sim, está todo mundo quebrado. E eu sabia disso por quê? Por ser consultora, por tê-los como meus alunos e por conhecer o mercado muito bem. Então nem todo mundo estava quebrado? Não, mas estava sempre aqui, com a corda no pescoço, com uma margem muito baixa, para sustentar essa operação de atacado que mais parecia um varejo. E o que está acontecendo agora? Os marketplaces facilitaram a interação entre o fabricante e o consumidor final. Então, na verdade, você vender no atacado era para quando as pessoas não tinham como irem até o polo fabricante e comprar diretamente da fábrica, porque a fábrica não ia vender uma blusa para mim. E por que ela não ia vender uma blusa para mim? Porque não valia a pena para ela, porque ela estava ocupada produzindo e fabricando. Então, o que ela fazia? Ela contratava um representante, esse representante pegava um carro dele, gastava a gasolina dele, pegava um mostruário, uma peça de cada uma nessa fábrica e ia Brasil afora encontrar os lojistas, como talvez vocês que estão comprando no atacado. Ou ele fazia uma loja em um polo atacadista, mandava todo o estoque dele sem qualquer planejamento desse estoque, na esperança que lojistas iam comprar o estoque na proporção que ele produziu ali. Então realmente é um modelo de negócio bastante complicado. Agora, se ele já vai ter que ter essa operação do representante e da loja para vender para alguém, e aí de repente a gente tem um marketplace que facilita tudo isso, tudo integrado, e aqui com o próprio celular, ele pode pôr esse representante lá dentro da fábrica dele, vendendo aqui em uma live, por exemplo, ou integrado com o sistema dele para ele potencialmente vender no varejo, mas para todo o Brasil, a partir do mesmo ponto dele, por que ele não faria isso? E outra, muito das lojas que vendem no Brás, como eu e você sabemos, importavam da China. Agora, vocês concordam comigo que para o cara ter aquela loja ali, ele tinha uma importadora, ele tinha um radar, que são coisas que são caras, alguém tinha que pegar um avião, ir até lá na China, explorar lá aquele país imenso, que eu já fui várias vezes, não é fácil de andar por lá, falar com chineses em inglês, etc. Ver toda aquela tinha lá, escolher isso aqui, vai emplacar no mercado brasileiro, trazer um container, importar para o Brasil, nacionalizar no Brasil, para daí poder vender no atacado, sim. Só que a partir do momento que o AliExpress existe e essas fábricas lá na China, eles conseguem vender diretamente para as pessoas aqui no Brasil, mesmo com taxas, esse intermediador passa a ser um pouco desnecessário e é um custo adicional que tanto o consumidor final quanto o fabricante já entenderam que não é preciso. Quem me acompanha aqui, quem é meu aluno e sabe como trabalhar os markups corretos, sabe que, por exemplo, se me custou 10 reais para produzir esse anel aqui, se eu for vender em volume alto, eu posso vender ele por 20 reais, um markup de 2, que é um markup para o atacado, contanto que eu venda um volume muito grande, porque esse markup para um volume pequeno não paga as contas. E eu provo isso por A mais B nos meus cursos, nas minhas consultorias para todos os meus clientes. Então, se eu vender 10 desse anel a 20 reais, eu não vou ganhar dinheiro. Agora, se eu vender 1.000 deles a 20 reais para a mesma pessoa, daí eu vou. E aí, o lojista, por sua vez, que não produz, que não tem marca própria, ele vai e compra esse anel, digamos 1.000 peças por 20 reais, e ele vai revender ele por 40, 45, 50 reais, ou quanto ele quiser, tá? E aí, com essa margem, como ele não tem que produzir, ele não tem que ir atrás de ouro, de pedra, de banha, de nada, ele foca só em vender, e ele vai ter a margem dele ali para trabalhar. O que está acontecendo é que esses volumes de atacado caíram tanto a ponto de não valer a pena
para o produtor, o fabricante, vender a R$20. Agora, se ele vender, às vezes, no mesmo volume que ele estava vendendo no atacado, para o consumidor final, através dos marketplaces e das redes sociais e da internet, que facilitou isso, que deu um boom na pandemia, se ele vender por 35, ele é mais barato do que o lojista ia vender e ele tem uma margem maior. Isso antes não era possível. Se ele fosse vender isso aqui no varejo por 35, com loja perfumada, com um monte de funcionário, a margem ia ficar muito, muito achatada. Agora, hoje em dia, mesmo ele pagando as taxas da Shopee, da AliExpress, da Shein, etc., como o volume dessas plataformas está autossuficiente e muitas vezes maior do que das lojas de rua que estavam comprando dele, porque as pessoas estão migrando para comprar online cada vez mais, acaba que isso está sendo um caminho que eles estão utilizando. Então a gente já viu muitos vídeos viralizando aí de shoppings na China que não tem ninguém e eles usam aquele espaço para fazer live shops o dia inteiro, e isso está chegando no Brasil e não adianta achar um culpado, tá? Não tem uma pessoa que veio aqui e fez isso, é um movimento natural da economia. A economia é uma ciência humana, é um organismo vivo e as pessoas vão indo, é óbvio, os consumidores vão para o melhor produto, para o melhor preço e os fabricantes vão buscar a melhor margem. Agora, e você? Aonde que você fica nessa história toda? Onde que eu fico? Que eu também tenho um negócio de moda. Eu não quero ser engenheira de obra pronta aqui, mas quem me segue há muito tempo sabe que eu sempre falei que o importante é você ter uma marca própria para você se blindar e ter um diferencial de fato no mercado. Eu hoje tenho a minha marca própria, que é a Mana Jam, que vocês estão vendo aqui, vou deixar o arroba aqui. Sempre ensinei até para lojistas que só revendiam, que compravam no atacado e revendiam, a importância de eventualmente você ter a sua marca própria. Se você quer aprender como fazer isso, pode comentar a lista aqui que eu te chamo no direct e posso te ajudar com isso também. Se não, só fica esperto que o mercado está mudando e não adianta culpar ninguém. E sim, se adaptar. E o que você está achando disso tudo? Conta aqui nos comentários.